Nós estamos falando sobre o reino que anuncia o fim, o reino que anuncia o fim. Nós temos falado sobre as últimas coisas e vamos falar hoje sobre a vida do Filho do Homem, o reino que anuncia o fim, parte 3, a vida do Filho do Homem. Nós leremos os versos 29 a 31. Mateus 24, de 29 a 31. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, e esperamos que o Senhor tenha recebido o nosso louvor, a nossa adoração. E agora, Deus, nós pedimos ao Senhor que esteja nos falando ao coração. Nos ajude, Senhor, a entendermos a tua voz, para que possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, cientes de que ouvimos do Senhor na tua palavra e de que nós precisamos viver para o Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós temos falado no capítulo 24 sobre as últimas coisas, e na semana passada nós vimos sobre a grande tribulação. A grande tribulação é um evento histórico que já começou com a queda do templo de Jerusalém, quando Jesus, ele falando aos discípulos sobre aquela geração. Então aquela geração viria tudo, aquilo que ele falou começar a acontecer. E então a grande tribulação, do ponto de vista da interpretação mais fiel sobre as últimas coisas, nós entendemos que a grande tribulação, então, ela já está acontecendo. Ela começou, ela não aconteceu, ela teve um pontapé inicial do ano 70 depois de Cristo. Então nós vemos várias características. Ele encerra o versículo 28 dizendo: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E nós percebemos então, queridos irmãos, que a grande tribulação, ela tem como início a queda do templo de Jerusalém, e ela continua acontecendo pelo fato de que não só na década 70 depois de Cristo ela aconteceu, mas no passar dos séculos os verdadeiros cristãos vêm sofrendo. Parece até uma expressão muito dura, né? Mas de fato os verdadeiros cristãos vêm sofrendo muito, né? E se nós somos cristãos e não temos nenhum sintoma de sofrimento por causa de Cristo, tem alguma coisa errada. Porque nós não podemos, e hoje foi tão interessante na escola bíblica dominical, a gente estudando aqui, que a gente está muito parecido com o mundo. A gente não consegue mais sair para influenciar. Na verdade, o mundo está entrando na igreja e influenciando a igreja. Então é de fato algo muito interessante. E enquanto também há sintomas de sofrimento na grande tribulação, há sintomas também de esfriamento da fé. Então nós percebemos, irmãos, que a grande tribulação já começou para todo mundo, porque alguns estão sofrendo e outros estão esfriando na fé, outros estão desanimados. É interessante, eu estava fazendo uma reflexão ontem sobre o esfriamento, sobre a falta de ânimo para com Deus, e nós percebemos que hoje em dia, o local que a gente menos tem prazer é a igreja, né? E isso não é uma realidade só em Glória, isso é uma realidade no país. A gente percebe que há esse tipo de esfriamento em todo o país, em todas as igrejas, e não no Brasil, no mundo todo. O esfriamento é uma característica
dos últimos tempos, dos últimos dias. E se você percebe que você está esfriando, possivelmente, você esteja vivendo os últimos dias. Porque os últimos dias não são dias de grandes avivamentos, mas de grande esfriamento. E só os verdadeiros cristãos, eles vão permanecer firmes. Somente os verdadeiros cristãos vão se manter fervorosos. Por quê? Não porque eles em si, eles têm esse poder para serem fervorosos, mas porque eles buscam a Deus. E o Senhor então renova o seu fervor o tempo todo. Então, só comentando o versículo 28, John Knox, o fundador da igreja presbiteriana, pastor escocês, que foi perseguido pela rainha Maria a Católica, no início do século XVII, encontrou-se como exilado na Inglaterra. Ele escreveu uma coisa muito interessante sobre esse sintoma do fim do judaísmo como sendo a religião dos oráculos de Deus. Quando você lê lá em Romanos capítulo 3, Paulo ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: qual é a vantagem que nós temos, nós como judeus temos? Muitas, sobre muitos aspectos, né? Ou seja, aos judeus foi dada a lei, os oráculos de Deus, deles vem o Cristo, deles são os profetas. Então a vantagem deles está aí. Só que de uma forma tão marcante, a fé judaica, ela se encerra de maneira bem dolorosa no ano 70 depois de Cristo. E então John Knox, falando sobre o final da primazia dos judeus, ele diz assim: o inanimado cadáver do judaísmo naturalmente atrairá a si as rapinas, águias de Roma, atraí-las-á a um local definido. Ou seja, ele está explicando que ali, quando Cristo fala essa profecia, se cumpre então com o final da importância da religião judaica. Acabou. A religião judaica perdeu a sua importância no ano 70 depois de Cristo. Derruba-se o templo como sendo a profecia de Cristo, como um Deus soberano que diz: olha, cessa aí. Ou seja, não haverá mais sacrifícios, não há mais necessidade de sacrifício. O sacrifício foi feito e Cristo então morreu. Então a profecia se cumprindo no ano 70 mostra o fim de uma era e o crescimento de uma outra era. A partir dali os cristãos começaram a crescer assustadoramente. Os romanos tentavam destruir os cristãos, perseguiam em todas as suas capitais espalhadas, porque o Império Romano tinha muitas capitais espalhadas. Por exemplo, tinha capital na Caia, tinha capital na Macedônia, tinha capital na Ásia Menor, tinha locais onde haviam bases muito fortes do romanismo, ou seja, do Império Romano, e ali, em todas aquelas cidades, os cristãos foram perseguidos, foram crucificados, foram presos, foram colocados na arena para serem devorados por feras. Então nós vemos os romanos perseguindo de maneira assustadora. Só que com a história, nós vemos o aumento do número de cristãos e a decadência do Império Romano. Até que no ano 323, Constantino, imperador romano, ele supostamente se converte ao cristianismo, e ele faz uma mudança, das figuras dos seus deuses por figuras do cristianismo. Por exemplo, Jesus, ele troca o dia do seu Deus, o Sol dos Invictus, do dia 25 de dezembro, para supostamente o dia do nascimento de Jesus. Então há uma mudança, há acréscimos, por exemplo, das deusas romanas e o acréscimo das santas católicas. E há então esse sincretismo religioso, essa mistura da religião cristã com a religião pagã. Por isso nós temos muitas imagens na religião cristã apóstata. Por quê? Porque o imperador mudou a sua crença,
mas não mudou totalmente. Ele trouxe os ícones da sua crença para o cristianismo. E aí, então, nós vemos uma igreja começar a apostatar até o século XVI, quando no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixa na Catedral de Wittenberg as 95 teses contra a religião católica romana. E nós percebemos então, irmãos, que Deus causa um reavivamento no tempo da reforma. A reforma dura 150 anos. Ela não aconteceu somente no ano 1517, não. Ela foi acontecendo até aproximadamente 1660. E nós percebemos então Deus reavivando o seu povo. E então os pregadores ingleses vindo dos Estados Unidos descobrem a nova Inglaterra e começam a fundar uma nova nação com base no protestantismo. Calvino envia também muitos missionários ao Brasil que são mortos pelas mãos de José de Anchieta e por alguns outros homens quando surge ali a Confissão de Fé de Guanabara, no Rio de Janeiro. E nós então percebemos que aqueles cristãos, eles eram dedicados. Nós estamos falando dos verdadeiros cristãos da história. E eu acho tão interessante que um grupo de pessoas, sapateiros, alfaiates, artesãos, escrevem uma confissão de fé. Eles eram ensinados na França por Calvino, e eles estavam aptos a escreverem sobre a sua fé. Naquela época, sem muitos recursos, hoje nós temos internet, hoje nós temos muitos livros editados, e nós não temos a mesma base, a mesma profundidade, a mesma firmeza que tiveram aqueles irmãos. E inclusive José de Anchieta matou alguns a pauladas. Há até um relato no livro de história contemporânea cristã, dizendo que José de Anchieta ajudou a um determinado cidadão a bem morrer. Ou seja, ele espancou tanto e bateu até que aquele cidadão, aquela pessoa morresse. Então há relatos históricos interessantes sobre os verdadeiros cristãos. Em contrapartida, nós vemos um mundo de cristãos, uma outra parte de cristãos apóstatas, que negam sua fé, que trocam a crença no Deus único e verdadeiro por uma prática materialista, frieza espiritual, falta de ânimo para com Deus. E Paulo ele vai dizer isso lá em 2 Tessalonicenses. Ele vai dizer que o fim não virá sem que antes aconteça a apostasia e manifeste-se o homem da iniquidade. Então nós percebemos que a apostasia está acontecendo. A apostasia é o abandono da fé. E nós perdemos o prazer de Deus. Não é só o prazer de vir à igreja, mas é o prazer de ler a Bíblia e orar em casa. É o prazer de manter comunhão uns com os outros. É o prazer de alimentar-se em conjunto, em comunidade. É o prazer de estar junto com irmãos. Nós perdemos isso. E esse pode ser um sinal da apostasia no nosso meio. Pode ser um sinal da apostasia na sua vida, meu irmão, minha irmã. Pode ser um sinal da apostasia nas nossas vidas. E nós então precisamos, irmãos, retomar isso e dizer: Senhor, renova-me. Renova-me, Senhor. Eu não quero abandonar a minha crença. Eu não quero viver de qualquer forma. Eu quero viver com o Senhor. Então, queridos irmãos, o texto nos fala, em versículos 29 a 31, sobre a vinda do Filho do Homem. E veja que o texto, o versículo 29, começa dizendo: logo depois, ou logo após a tribulação daqueles dias, ou logo depois da aflição daqueles dias. Veja que é possível que nós tenhamos essa tradução: logo após a tribulação, ou logo após a aflição daqueles dias. Então veja, a tribulação era algo que já tinha começado, e você percebe que até o dia da vinda do Filho do Homem ela vai continuar. Se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1, abra a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1 e veja o motivo pelo qual João estava preso, o que ele estava vivendo, o que ele estava passando. Apocalipse capítulo 1. João então ele escreve
o seu livro. Apocalipse capítulo 1. Versículo 9. Ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus, achei na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Veja a razão pela qual João estava preso, estava na tribulação. Ele disse que é por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João já se encontrava preso em tribulação. E é interessante, nós falamos na semana passada, fizemos um paralelo de quando Jesus diz aí no versículo 21 do capítulo 24, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Vá lá em Daniel capítulo 12, versículo 1. Ele diz aí: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então nós vemos Daniel dizer assim: olha, é uma tribulação que acontecerá, que nunca aconteceu, e aí está se referindo a 170 anos ali após. E depois Jesus vai dizer: olha, porque haverá grande tribulação, como nunca aconteceu. Então haveria outro momento de grande tribulação, também tão intensa, tão cíclico, né? Uma coisa bem interessante, bem comum. Nos dias que Daniel profetizou, ele falava da maldade de Antíoco Epifânio, que sacrificaria corpos no altar do templo de Jerusalém. Por isso que ele chama o abominável da desolação, ou seja, o momento pior dessa fase de terrores. Seria essa ideia. Da mesma maneira que Cristo fala desse abominável da desolação, quando ele cita aí o versículo 15: quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então Jesus está recitando Daniel para falar de um outro momento doloroso para a fé judaica, mas que também significaria o fim do sacrifício. Então nós percebemos, irmãos, que a história é cíclica, ela se repete. Haverá um outro abominável da desolação. Em que templo? Daniel fala do templo de Jerusalém, Jesus fala do templo de Jerusalém, mas qual é o abominável da desolação dos dias atuais, ou dos dias finais? No templo que somos nós, na igreja. A igreja vai se render a situações de imoralidade, de violência, de frieza, de desânimo, e colocando no altar do seu coração, abominações a Deus. Agora não há mais tempo onde se façam sacrifícios e onde sejam feitas abominações a Deus, a não ser no meio da igreja, no meio do povo de Deus, em nossos corações. Esse é o abominável da desolação dos últimos dias. Os nossos corações estão manchados por impurezas. Os nossos corações estão manchados por imoralidade. Os nossos corações estão manchados por egoísmo. Os nossos corações estão manchados por autojustificação. Estão manchados por a vontade de fazer a própria vontade e não aquilo que realmente é agradável a Deus. Esse é o abominável da desolação dos dias que antecedem a vida de Cristo, pois não haverá mais tempo, como não há. Mas agora no meio da igreja, no meio do povo de
abominações são cometidas, e sejam elas sexuais, sejam elas de ordem de caráter, sejam elas de ordem de honestidade. O povo de Deus tem praticado abominações no corpo da igreja. Jesus então disse, logo depois, versículo 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Veja que essa linguagem sobre o abalo dos corpos celestiais, dessa perspectiva cósmica, não é uma exclusividade de Mateus. Nós temos alguns versículos que vão falar também coisas semelhantes, vão falar sobre o juízo de Deus como demonstrado nos aspectos da natureza. Nós podemos então, irmãos, ver, por exemplo, Isaías capítulo 13, versículo 10. Abra lá se você quiser conferir comigo, Isaías 13, 10. Isaías 13, 10. Diz o texto sagrado: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Veja que Isaías traz uma ideia de juízo final. E isso os demais profetas vão fazer também. Daniel faz, Zacarias faz muito, Sofonias faz também. E nós vemos então esse cenário de juízo final. Veja o que diz aí Isaías capítulo 34, versículo 4. Deus várias vezes na Escritura se refere aos astros como sendo os exércitos dos céus, né? Então veja aí Isaías 34, 4. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Pedro vai falar algo semelhante, que no final, como um estertoso estrondo, o céu vai se recolher como um pergaminho, e os elementos se desfarão abrasados pelo fogo. O sinal da vida do Filho do Homem, da vida de Cristo. O juízo final é quando Deus vai consumir e renovar todas as coisas. Nós então percebemos, queridos irmãos, que a tribulação não terminou com a queda de Jerusalém. E talvez ela se mostre numa crescente intensificação de tribulação até o fim da era cristã. Por isso Jesus, ele demonstra o início da queda de Jerusalém no ano 70, e ele mostra esse quadro da tribulação como um quadro longo, e logo após a tribulação, naqueles dias, ele vai dar características: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Veja que é uma linguagem apocalíptica comum dos profetas. Os profetas, por exemplo, o profeta Joel fala algo muito semelhante. Ele fala sobre a descida do Espírito, e ele fala também sobre o juízo de Deus, que parece que aconteceria na mesma hora, no mesmo momento, que haveria a descida do Espírito e depois haveria o juízo. Mas lógico que isso é seguido de um tempo duradouro. O profeta Joel fala sobre isso também, né? Quando ele fala sobre a descida do Espírito Santo. E nós percebemos também, irmãos, quando o primeiro momento da tribulação que Daniel conta
ele se encerra com a queda do Império da Babilônia. Depois ele dá início à chegada de um outro animal, que era o Império Persa, e depois ele dá as pistas para a ascensão de um outro império, que seria o grego. Em seguida ele vai falar de um outro animal lá na frente, que seria o Império Romano. E agora então Daniel também ele fala de coisas do fim daqueles dias e fala coisas do fim dos dias posteriores. Vejam o que ele vai dizer aí em Daniel capítulo 7, versículo 13, comentando o versículo 30. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Daniel 7, 13 e 14. Abra sua Bíblia lá em Daniel 7, 13 e 14. Veja a coerência com o versículo 30 de Mateus 24. Daniel 7, 13 e 14. Vamos ler juntos Daniel 7, 13 e 14. Vamos lá? Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Desculpa, eu li só o 14, né? Isso. Vamos ler o 13 também. Eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 14 agora. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel já fala de um vindo sobre as nuvens como filho do homem. Só que o que eu acho muito legal é que Apocalipse vai mostrar que Jesus ele reúne essas duas figuras. Ele é o ancião de dias e ele é o filho do homem. Apocalipse vai falar que essas duas figuras são a mesma pessoa. Olha que coisa. Isso nos dá a entender, queridos irmãos, duas coisas sobre Jesus. A primeira delas é que Jesus é Deus. Deus como é o Pai. Deus Criador, Senhor de todas as coisas. E a segunda que Jesus é homem. Enquanto Apocalipse fala de duas pessoas, mas que são a mesma pessoa, Daniel coloca duas pessoas diferentes no mesmo momento. E o versículo 30 então diz: então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Veja que Jesus, ele vem com poder e grande glória, com poder e muita glória. Matthew Henry, um cristão americano, ele diz uma coisa interessante. Ele diz: Cristo prediz a sua segunda vinda. É habitual que os profetas falem de coisas próximas e à mão para expressar a grandeza e certeza delas. Quanto à segunda vinda de Cristo, se anuncia que haverá uma grande mudança para fazer novas todas as coisas. Então verão o Filho do Homem que vem nas nuvens. Em sua primeira vinda foi colocado como um sinal que seria contradito, ou seja, um homem frágil, um homem servo. Porém, em sua segunda vinda, um sinal que deve ser admirado, um homem cheio de glória. O Filho do Homem virá com grande glória. Não é qualquer homem, é o Filho do Homem, é o próprio Filho de Deus que virá sobre as nuvens. E nós então, meus irmãos, percebemos no verso 31, diz o texto: e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nós vemos então agora o plano da reunião de Deus. Queridos irmãos, nós então percebemos que nós, o povo de Deus,
é mais importante que ninguém, de que no céu não há primazia de um sobre o outro. Se o Filho do Homem nos reunirá, por que vivemos desunidos? Só tem uma explicação: falta de conversão. Porque os que somos de Deus, nós honramos o que Cristo diz em João capítulo 17, que eles sejam um, assim como nós somos um. Os convertidos vivem como se fossem um, não vivem separados, em facções, em picuinhas, não vivem em falsidade, não vivem com disse-me-disse, não vivem com nome-toque, com dodói, com doçuras. São cristãos, são nascidos de novo, vão morar no céu, estarão com o Senhor e serão reunidos com Ele e por Ele. Por que vivemos desunidos? Veja se esse aspecto na sua vida, ou na minha vida, ou em nossas vidas, se esse aspecto está convertido, se essa área de nós está convertida ao Senhor. É o que precisamos ver, irmãos. Nós seremos reunidos pelo Filho do Homem, nós sentaremos na mesma mesa, comeremos no mesmo banquete, estaremos eternamente com Ele. Por que vivemos desunidos? Não há razão para isso. Então, queridos irmãos, nós percebemos que a promessa de Deus de reunir o seu povo, ela não é de agora, ela é antiga. Nós vemos em Isaías, por exemplo, capítulo 27, versículos 12 e 13. Abra lá a sua Bíblia, Isaías 27, 12 e 13. Isaías capítulo 27, versículos 12 e 13. Isaías capítulo 27, versos 12 e 13. Vamos ler juntos? Isaías 27, 12 e 13. Diz assim: naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andaram perdidos pela terra da Síria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Aí você vai lá para Apocalipse, você vai ver que os eleitos serão, os escolhidos serão reunidos no Monte Sião, que é a cordilheira que fica ao redor de Jerusalém. Agora é muito interessante essa imagem da escolha, né? De o Senhor olhar os grãos podres e os grãos bons e fazer aquela captação, fazer aquela separação do cereal. Diz aí: naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal. A pergunta é: quem somos nós? Somos grãos podres? Ou somos grãos que serão colhidos pelo Senhor? Veja só uma pergunta interessante. E ele diz: naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andaram perdidos pela terra da Síria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Lógico, o profeta não está entendendo exatamente o que é isso. É uma coisa que a hermenêutica chama de os sensos plenos. Ou seja, quando o profeta em seu tempo ele tem uma revelação da parte de Deus de uma coisa que ele não entende, mas ele registra. Então o profeta só está registrando. Imagina Daniel começa a registrar umas coisas lá e ele tenta falar alguma coisa no final, e o ancião diz assim: olha, Daniel, encerra essas palavras, acabou, não comente mais nada, só escreve e acabou. Daniel tenta entender o que está acontecendo ali, não tinha entendimento
completo. Ele via os animais, ele via a ascensão de um animal vencia outro, e ele via então, e aquilo, o significado dos reinos daquela época, né? A Babilônia surge, depois a Pérsia, aí os medos se unem contra a Babilônia, depois vem os gregos e derrotam a Grécia, a Pérsia e os medos. Depois lá na frente vem o exército romano e vence os gregos também. Então Daniel começa a ver os animais, que são símbolos desses reinos. E Cristo, ele diz assim: olha, Daniel falou do abominável da desolação. Queridos irmãos, como consequência dos últimos dias, nós temos uma abominável da desolação no nosso meio, no meio da igreja. Nós vemos quantas heresias, nós vemos quanta imoralidade, nós vemos quanta briga no meio da igreja de Cristo. Isso é o abominável da desolação dos dias atuais. Pessoas que deveriam ser unidas tentando se devorar. É a profanação do templo que é a igreja. O povo de Deus. Então, nós estamos falando sobre o reino que anuncia o fim. E nós vemos que o Senhor é aquele que reúne o seu povo. Também no Novo Testamento, vamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Vamos ler juntos? Vamos lá? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, veja, o Senhor é aquele que reúne o seu povo. Irmãos, teoricamente nós já deveríamos ser unidos. Teoricamente. Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: por só haver partidos entre vós é a vossa completa ruína. Se houver divisão no meio da igreja de Cristo, já é vergonha para a igreja. Mas nós percebemos o Deus que reúne o seu povo. O que falta, meu irmão, para você se aproximar de alguém que você feriu, ou de alguém que te feriu? Afinal de contas, o Senhor nos ensina a sermos pessoas voluntárias em resolvermos nossas demandas com pessoas, com os outros. O que falta para nós termos a humildade de reconhecer que erramos e pedirmos perdão? O que falta para nós acabarmos com a falsidade? O que falta para nós promovermos a união entre pessoas em partes separadas? O que falta? Ou falta conscientização, na melhor das hipóteses, força de vontade, ou na pior das hipóteses, falta conversão. O Senhor, Ele reunirá o seu povo. O Senhor vai fazer com que todos cheguemos juntos no céu. O Senhor vai arrebatar vivos e mortos. Mas antes Ele vai ressuscitar os mortos. E depois nós seremos reunidos
com Ele nos ares. Diz aí o versículo 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Os mortos vão ressuscitar e os vivos e os mortos vão ser arrebatados. Diz ele ainda: entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que coisa interessante que ele diz: antes do nosso encontro com Cristo, nós subiremos juntos, e depois nós nos encontraremos com Cristo. Voltando para o texto de Mateus, nós percebemos aí, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Os escolhidos, irmãos, os escolhidos serão arrebatados para estarem com o Senhor. Os escolhidos estarão com o Senhor. E aí Isaías, a gente volta a Isaías 27:12. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos no mar. Olha que maravilha! O Senhor conhece aqueles que são dele. O Senhor não se engana e nós não conseguimos enganar o Senhor. Irmãos, será que nós cremos que esse texto está dizendo a verdade? Será que nós acreditamos nessa palavra? Estava conversando com um irmão hoje por telefone, ele me falando sobre determinada pessoa de outra cidade, e dizendo que aquela pessoa chegou para o pastor da igreja e disse assim: pastor, depois de muitos anos dentro da igreja, ele foi muito corajoso dizer aquilo que disse. Ele disse assim: eu não acredito em nada da Escritura mais. Eu não acredito em nada que a Bíblia diz. Muita coragem, né? Chegar para o pastor e dizer assim: olha, eu não acredito nas doutrinas, eu não acredito no que a Bíblia diz, eu não acredito em mais nada. Meu irmão, eu procuro outra igreja? Não, eu não vou procurar outra igreja porque eu não acredito em nada mais. E aí eu ouvi a frase justamente desse jeito: fulano aposta toda a fé. Irmãos, e quantos não estão já em apostasia, mas ainda continuam dentro da igreja? Eles não acreditam na Escritura, eles não acreditam que Jesus vai voltar de verdade, de fato, porque acreditar que o Senhor vai voltar é algo que deve aquecer nossos corações. Eu acho lindo o que Pedro vai dizer na sua segunda carta. Foi um texto que eu não anotei aqui, mas vá lá comigo na segunda carta de Pedro, veja o que Pedro diz. Segunda Pedro, versículo 3, capítulo 1, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Não tem como nós dizermos que cremos na palavra de Deus, isso
não com a verdade em nossas vidas. Se nos faltar alguma dessas características, irmãos, se nos faltar a sequência desse processo, nós estamos em ruína. O Filho do Homem virá. E as últimas coisas que acontecerão antes da vida do Filho do Homem é o abandono da fé. E a manifestação do inimigo, do homem da iniquidade. Falar em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Paulo escreve aos Tessalonicenses primeiro, e eles não entenderam. Eles acharam que Jesus já estava voltando naqueles dias. Ele falou assim: não, ainda tem coisa para acontecer. Veja aí, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa reunião com Ele, veja aí, dá sequência àquilo que ele disse lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, pode dizer, não fiquem perturbados com isso, né? Se alguém escreveu alguma coisa para você dizer que o Senhor está chegando, calma, não é assim não. Veja aí, versículo 3: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Agora veja o versículo 7 diante, também vai dizer: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Para ver que coisa interessante. É segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quando não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha só, primeiro, o Senhor não vai voltar sem que antes aconteça a apostasia e a revelação do homem da iniquidade, do inimigo. Depois ele vai dizer que ele vem, ele vai aparecer segundo a eficácia de Satanás. A palavra eficácia no original aqui é a palavra energia. Ou seja, ele vem no poder de Satanás. Ele vem realizando com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça. Agora veja
veja que coisa intrigante. Versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, até o surgimento do anticristo, é a ordem de Deus para que aqueles que não creram na verdade continuem em engano. Nós estamos falando daquele que é o Todo-Poderoso, para quem nós devemos viver, a quem nós devemos amar, em quem nós devemos crer, por quem nós devemos viver e morrer. O Todo-Poderoso. Então eu quero encerrar trazendo 3 lições muito importantes. Primeiro, o Senhor virá com glória incomparável. O Senhor abalará todas as estruturas. O Senhor tem domínio em todos os lugares. Então o seu poder glorioso vai abalar tudo. Nós vemos, queridos irmãos, sinais, sintomas da vinda do Filho do Homem. Ele está vindo. E se você está frio, se você se encontra desanimado, esse é o sinal da vinda do Filho do Homem. A frieza, a falta de interesse nas coisas de Deus, a falta de amor para com Ele. Se você não ama mais a Deus, isso significa que a apostasia está tomando conta do seu coração. Mas se você o ama, se você o quer, você vai viver para Ele, para a glória dEle, para agradar a Ele. Você vai falar do seu amor e da sua justiça, do seu juízo e da sua vinda. Se nós o amamos, nós estaremos unidos, na esperança de sermos reunidos com Ele. O Senhor virá com glória incomparável e abalará todas as estruturas cósmicas. O Todo-Poderoso virá sobre as nuvens e reunirá os seus escolhidos para que se juntem a Ele nos ares e estejam eternamente com Ele. O Senhor virá trazendo lamentação aos rebeldes. Veja o que Ele mesmo nos diz ali no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A lamentação dos rebeldes. Irmãos, e isso deve trazer para nós um sentimento de tristeza profunda, porque pessoas que nós amamos, porque pessoas que nós respeitamos, pessoas que honramos, pessoas que conhecemos, estão sentenciadas à condenação eterna, estão em perigo eterno, e nós precisamos anunciar a vinda de Cristo para elas. Veja que a mensagem não é: Jesus te ama, Jesus te ama. Não é isso. A mensagem é: o Filho do Homem está vindo para julgar o perdido, para julgar o pecador e para salvar aqueles que arrependidos se aproximam dele com corações quebrantados de humildade. O Senhor virá trazendo lamentação. Vai ser dor, vai ser tristeza, vai ser angústia. Naquele dia, todos deixaram de ser ateus, os que são. Naquele dia, aqueles que adoram outros deuses vão se lamentar. Naquele dia, as pessoas que vivem conforme a vaidade dos seus próprios pensamentos chorarão amargamente. O Senhor virá trazendo lamentação aos rebeldes.
mas o Senhor também virá resgatar os seus escolhidos. Ele vai aviar os seus escolhidos de suas dores, de suas lutas, de suas tribulações. Aqueles que tiveram seu sangue derramado por causa do Cordeiro, por causa de Deus, por causa da palavra, esses ressuscitarão e esses serão vingados pelo Senhor. E esses receberão um alívio tão grande, tão intenso, com a vida do Filho do Homem. Veja Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Apocalipse 21, 4. Juntos, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja Deus, glorificado seja o nosso Deus, Ele vai nos aliviar as tribulações, as dores, a luta e o luto. Irmãos, é motivo para nos alegrarmos no Senhor, para nos levantarmos. É motivo para nós começarmos a partir de hoje a consertar o que está errado nas nossas vidas. Nós precisamos nos consertar hoje, porque o Senhor não tem por inocente aquele que conhece. E hoje nós estamos conhecendo um pouco mais sobre o Senhor e sua vida. Irmãos, é noite de nós nos arrependermos. É noite de nós nos consertarmos. É noite de nós nos chegarmos ao Senhor e pedir: Senhor, conserte minha vida. Senhor, tire a minha podridão, tire a minha sujeira. Senhor Deus, me ajude a pedir perdão, me ajude a perdoar, me ajude a confessar os meus pecados, os meus crimes. Me ajude, Senhor Deus, a me aproximar de quem eu estou afastado. E que Deus nos fortaleça, irmãos, que a gente possa fazer como Pedro diz na sua segunda carta também, que nós devemos trabalhar cooperando com a vinda do Senhor. E só há uma maneira de cooperar com a vinda do Senhor: pregando o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Se nós pregarmos o Evangelho, nós estamos cooperando com a vida dele. É lógico que o dia já está determinado, que a forma já está determinada, que quando, como ele virá, já está escrito. Agora, a hora que ele virá, ele já sabe. Mas Pedro, na sua segunda carta, diz que quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos cooperando com a vida do Senhor. Então, nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos amar a pregação do Evangelho. Nós devemos viver o Evangelho, devemos encarnar o Evangelho em nossas vidas, porque o Senhor virá com grande glória, com glória incomparável, Ele abalará todas as estruturas. O Senhor virá trazendo lamentação aos rebeldes, o Senhor virá resgatando seu povo escolhido. Amém? Alguém aqui entendeu essa palavra e gostaria de se arrepender de seus pecados hoje à noite, se preparar para a vida de Cristo? Porque talvez, se Cristo voltar e você ainda estiver do jeito que você está, você é responsável. Nós somos responsáveis por nossa condenação, mas Deus é o responsável por nossa salvação. Se alguém aqui entendeu essa palavra, se arrepende de seus pecados, quer entregar sua vida a Cristo, eu gostaria de orar por você nessa noite. Você quer ter uma experiência verdadeira de salvação com o Senhor, você quer amá-lo, servi-lo, quer dedicar sua vida a Ele, você estaria abandonando a sua rebeldia. Mas, caso você não faça isso, você se mantém rebelde contra o Filho. Em João capítulo 3, versículo 36, diz que quem crê no Filho
tem a vida. Quem não crê no Filho não verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Aí muitos se lamentaram. Haverá lamentação para os não arrependidos. Se você quiser, nessa noite, entregar sua vida a Cristo, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de colocar você diante de Deus e rogar a Deus por você, para que Ele abençoe você, sua vida, e fortaleça você na sua caminhada cristã. Se há alguém aqui, eu gostaria de orar por você agora. A palavra de Deus diz que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Mas quando ele não se arrepende, há lamentação, choro na terra. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Rogamos ao Senhor Deus que o Senhor nos renove, nos transforme. Ó Deus, como nós sabemos, tarde ou cedo todos os pecadores se lamentarão, mas os pecadores arrependidos que olham para Cristo e se doam de maneira santa a Ele, aqueles que sofrem por causa de Cristo, com lágrimas, com dificuldade, abandonam seus pecados, mas entendendo que precisam abandoná-los, vão gozar de uma alegria eterna. Mas aqueles pecadores impenitentes, eles vão derramar lágrimas, eles vão se lamentar, eles vão uivar de dor por não terem se arrependido. Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, daqueles que se dizem cristãos aqui nessa noite. Eu rogo ao Senhor para que o Senhor fortaleça as pessoas, cada um de nós, especialmente aquele que se encontra em fé de amargura, desacreditado, em completa incredulidade, embora se considere cristão. Que o Senhor dê misericórdia dessa pessoa, e que o Senhor levante essa pessoa, mostre, Deus, como diz o Salmo 16 e o versículo 11: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Mostre para cada um de nós, ó Deus, traga aos nossos corações, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor trará o alívio completo dos nossos pecados, das nossas dores, e nos dará uma alegria, um gozo indizível, incomparável, quando nós estivermos livres das aflições dessa natureza pecaminosa. Ó Deus, fortalece cada um de nós. Nos ajude, Senhor Deus, a crermos nesse texto, nessa verdade, e a vivermos em conformidade com ela. Em nome do Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.